O que muda na prática para a dona de casa que compra a blusinha Não na muda Shein? nada. Eu não conheço, vocês falam da Shein como se eu conhecesse, eu não conheço a Shein. Eu conheço Taobao e Alibaba. O que eu sei é o seguinte, eu compro o único portal que eu conheço é da Amazon, porque eu compro todo dia, um livro pelo menos. Mas o que eu digo é o seguinte, quando você faz as coisas as claras, não tem problema. Se uma sobe o preço, a outra baixa, entendeu? Você vai ter concorrência em condições de igualdade. As líderes do mercado são chinesas, são gigantes chinesas. AliExpress, a Shein, Mas nós já fomos procurados por uma grande dessas, dizendo, quero me regularizar, não quero parecer à opinião pública brasileira, ao governo brasileiro, que eu estou aqui me valendo de uma... Né? Que eu estou me valendo de um artifício para ampliar minha participação de mercado. Uma empresa séria não faz isso. Esta fala que vocês acabaram de ver foi a fala do atual ministro da Fazenda, ministro da Economia, o Fernando Haddad. O Fernando Haddad não necessita de apresentações. Ele foi ministro da Educação no governo Lula. Ele foi também prefeito de São Paulo e nas eleições de 2018 ele foi candidato à presidência. E nas últimas eleições foi candidato ao governo de São Paulo, perdendo a eleição por também conhecido, forasteiro, que não era paulista, mas acabou ganhando as eleições para o governo do estado. Apesar de tudo, de muita gente criticar o Haddad por ser essa figura meio o mais tucano dos petistas, que está à direita de todo o PT, o Haddad, por estar em São Paulo, consegue sempre uma posição de destaque. O Haddad, além de político, também é um acadêmico, é um professor da Universidade de São Paulo e também foi professor do INSPER, que é um instituto aí que forma um monte de liberal, inclusive. O Haddad é economista de formação, mas também tem formação em filosofia, assim como essa pessoa que vos fala. Bom, para além de tudo, eu não quero aqui analisar e comentar a situação que envolve a taxação dessas empresas chinesas, como a AliExpress, Shein e a Shopee, que são empresas que vendem de forma barata itens. A Shopee, inclusive, vendendo várias burundangas, achados da Shopee, tem página aí, que inclusive anima um mercado informal. Muitas pessoas acabam se utilizando dessas plataformas, desses sites, para poder ter uma fonte de renda ali, sendo consultor ou propriamente comprando e revendendo, por conta do baixo custo, tanto do frete quanto dos próprios itens, dos artigos vendidos nessas empresas. E é uma ideia do então ministro da Economia de taxar essas empresas, de taxar, ter um imposto ali para taxar. Eu não quero analisar isso aqui porque já é uma questão que está sendo bem debatida. Só tem uma coisa a falar. Quando você taxa, você tem que prestar muita atenção em quem vai vir o processo de taxação. Será que de fato as empresas serão taxadas ou elas vão requerer isso sobre aqueles que consomem nessas empresas, que especialmente são as pessoas mais pobres, que estão no comércio informal, certo? Então, essa taxação ela vai para a ponta do consumo e a gente tem que repensar o significado de taxação no Brasil. A gente taxa necessariamente sobre o consumo e isso recai sobre o consumidor, o mais pobre, a classe média. E isso é muito complicado da gente fazer. Nós temos que pensar em impostos sobre grandes fortunas, impostos sobre que tem iate, embarcação, helicóptero, porque isso não é taxado no Brasil e aí a gente acaba taxando sempre os mais pobres. Os mais pobres são os que pagam mais impostos no Brasil. Não sou contra impostos. Os impostos têm que ser destinados a quem tem mais dinheiro. Quem tem mais, paga mais. Isso é uma conta básica. Mas para além disso tudo, a fala do Fernando Haddad afirmando que não conhece a Shein, a Shopee, esses comércios, e dizendo que compra livros e que conhece a Amazon porque compra livro todo dia, me soa como uma fala elitista.
Mas, na verdade, essa fala elitista e de caráter elitista é a média do acadêmico brasileiro. A nossa universidade brasileira, ela está repleta de figuras como o Fernando Haddad. Homens brancos, que são geralmente pessoas da classe média, que não têm qualquer ligação com os setores populares da sociedade e que se arvora de um elitismo, né, de não conhecer para se colocar moralmente superior a outras pessoas. Isso é muito complicado para quem vem da esquerda, por exemplo. Então, a gente vê isso muito presente na universidade ou em falas, por exemplo, eu sou professor da educação básica entre professores. De dizer, por exemplo, essa fala se assemelha muito a isso, que eu não assisto Big Brother, porque é emburrecedor, eu prefiro ler um livro, como se isso fosse uma relação de causa e efeito, como se assistir Big Brother nos tornasse mais burros, menos inteligentes, e por não conhecer esse programa, você acaba tendo uma superioridade moral aos outros. E não é bem assim. A gente está na atualidade. Eu não assisto o BBB, mas eu não assisto o BBB não é porque eu acho que isso é emburrecedor. Inclusive, assisti várias edições. A última que eu assisti foi aquela que a Juliette ganhou, inclusive. Assisti bastante, estava em casa. Estava, inclusive, desempregado na época. Eu não assisto porque eu chego muito cansado em casa. Eu passo o dia inteiro dando aula, eu tenho que dormir para retomar, para descansar, para no outro dia estar bem. Mas eu não assisto, não porque eu nem coloco isso como uma superioridade moral, por eu não assistir, por eu não conhecer talvez os personagens. Então, isso é uma fala muito elitista, de você dizer que compra livros todos os dias e só conhece a Amazon. Além disso, a Amazon foi a empresa que quebrou uma série de livrarias em todo o país, que reduziu empregos, que reduziu postos de trabalho, por exemplo, em livrarias em todo o Brasil. As livrarias que estão abertas, principalmente as pequenas livrarias, elas resistem, e resistem às vezes como uma militância de fato a esse monopólio que a Amazon tem se colocado em todo o país. Bom, essa fala é uma fala elitista, né? E como eu já falei, do ponto de vista analítico, é uma fala que se coloca de forma moralmente superior a outras pessoas por não consumir, por não se utilizar destes comércios. E aí demonstra uma fragilidade do atual governo. O governo Lula comunica muito mal. Uma fala dessa é uma fala que se assemelha muito mais ao Paulo Guedes do que propriamente a um governo que se coloca numa condição de um governo popular. O Paulo Guedes, por exemplo, quis, né, de fato, taxar essas grandes empresas. E o Bolsonaro, espertamente, por conta de sua entrada, inclusive, entre comerciantes informais, barrou esse processo. Então, é uma fala de cunho elitista, de dizer que ele compra livro, que ele lê muito livro, que ele compra livro todo dia. Olha, você não lê todos os livros que você compra, se você compra livro todo dia. Você, na verdade, tem uma compulsão por livros, né? Aliás, inclusive tem esse que vos fala aqui, é um pouco assim, sabe? Eu nem li esses livros todos ainda, mas eu compro os livros pensando que eu vou lê-los em algum momento da minha vida. Bom, se você gostou desse vídeo, se você acha que o Haddad, de fato teve uma postura elitista de negar o conhecimento, ele como uma figura de Estado, negar o conhecimento desses portais, dessas plataformas, desses aplicativos que são tão utilizados hoje pelos setores mais populares do Brasil, deixa o seu like, comenta o vídeo aqui e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Também se inscreve no nosso canal porque é importante para você receber as notificações, ativa o sininho. Então é isso, galera. O governo precisa de fato melhorar em comunicação, melhorar na sua forma de comunicar para as pessoas. Só assim, de fato, a gente vai virar esse jogo. Fica na paz, tamo junto, saudações e até a próxima.